Vamos para o módulo 2, onde a classificação de risco e os sinais de alarme vão nos ajudar a conduzir o caso da melhor forma possível. No fluxograma que nós construímos para o paciente ser atendido, nós dividimos ele num fluxograma de adulto e pediatra. E a primeira mensagem, a primeira pergunta que a gente precisa pensar quando esse paciente ele entra ali na área de pronto atendimento, na triagem, é tentar entender se é dengue, para todo atendimento. Depois que eu identifiquei, acho que é dengue, eu vou classificar o risco de dengue. Esse paciente vai ser classificado como grupo A, grupo B, grupo C ou grupo D. Se ele é classificado como grupo D, ele já vai para a sala vermelha, estabilização, vai seguir um caminho que vai ser regulado para uma UTI. Se esse paciente ele é A, B ou C, a gente vai mudar, a gente vai fazer algo diferente. Mas a base de todo o atendimento para ele vai ser hidratação. Se esse paciente ele cai no grupo A, ele recebe hidratação oral, vai passar por teleconsulta, é agendado para fazer seguimento na UBS com exames laboratoriais. Se esse paciente vai ficar entre o B e o C, ele fica ali com a gente no atendimento na UPA. Ele recebe hidratação, a gente coleta exames para esse paciente, ele aguarda os exames e a gente vai definir ali em 24 horas, vai definir naquele momento o que a gente vai fazer com ele. Se ele vai para casa e retornar em 24 horas lá na UBS, ou se ele vai ficar internado na sala amarela e internado depois nos nossos hospitais conveniados para continuar essa expansão volêmica. Lembrar que o algoritmo nosso é dengue. Qual o risco? Qual o grupo que ele pertence? E hidratação. E para criança é quase a mesma coisa. O que muda é que para criança eu classifico o risco, porque as doenças são muito mais difíceis da gente distinguir. Eu hidrato e hidrato. Quase sempre que a gente perde uma criança, quase sempre que a gente tem alguma complicação na faixa da pediatria, é por falha de acesso. Então eu não posso perder o tempo ideal para hidratar esse paciente, onde eu ainda consigo ter um acesso. Eu não posso deixar de mover esse paciente, essa criança, para locais em que sejam capazes de alcançar uma rede venosa calibrosa para expandir essa criança. A triagem é o mesmo, eu chego e classifico se ele é grupo A, B, C ou D. Lembrar que existe, dentro de toda essa classificação de risco e manejo da dengue, eu penso primeiro se é dengue e imediatamente eu classifico os grupos, se é A, B, C ou D. Eu imediatamente penso se esse paciente tem ou não tem sinais de alarme. Imediatamente, nessa triagem inicial, eu faço a prova do laço. Então, essas condições aqui, elas vão me ajudar a colocar o paciente no local que ele precisa, para receber o cuidado que ele precisa. É muito importante que vocês entendam isso. Os casos de óbitos que a gente observa, que a gente vê na literatura, na maioria das cidades, é porque a gente demorou para pensar em dengue. É porque nós não fizemos a classificação. É porque nós não nos atentamos para os sinais de alarme desse paciente. É porque nós não expandimos e fizemos a hidratação do jeito que deveria ter feito. Então, esta mensagem precisa ficar muito clara para todos nós. Todos nós que vamos cuidar dos pacientes, a gente precisa, assim que identificou o paciente, olhar. Prova do laço, como foi? Sinais de alarme, quais ele apresenta? Tinha choque? Para aí sim eu ir jogando meu paciente. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Grupo A vai lá para o OBS. Grupo B, que teve a prova do laço positivo,
vai ficar aqui para a gente fazer hidratação e coletar exames. Grupo C, talvez seja o grupo B que não melhorou ou tinha sinais de alarme e aí agora eu preciso fazer uma expansão e deixar ele em observação. Grupo D, sala vermelha, expansão volêmica e leito de UTI. Isso precisa ficar muito claro para que a gente possa identificar quem são os nossos pacientes que precisam de mais atenção. E o que causa a doença? O que faz? O que traz esse maior risco para a doença? Existe a teoria da multicausalidade, ou seja, pessoas por fatores virais que têm infecções repetidas costumam ter infecções mais graves. Então, se ela teve lá o ano passado uma infecção pelo sorotipo 3 e agora tem uma infecção pelo sorotipo 2, isso tende a ser muito mais grave. A infecção pelo sorotipo 2 tende a ser a mais grave dentre todas elas. Ter infecções sequenciais nos faz ficar mais preocupado. Fatores ambientais, então pessoas, lugares em que todo mundo tem um risco maior de adoecer. Eu vejo um maior número de pessoas doentes, é claro que vai ter um maior número de pessoas mais graves. Outras questões também são elucidadas, infecções secundárias, pacientes com idades de extremos, etnia branca, fatores genéticos que poderiam comprometer a resposta que se torna mais exacerbada para essa infecção viral. Fato é que a nossa preocupação é a cepa sequencial. É nós termos tido um intervalo entre epidemias pequeno, uma epidemia passada muito grande e agora um sorotipo novo, ou seja, uma infecção sequencial no intervalo entre epidemias pequeno. E isso vai nos levar a olhar um pouquinho mais a fisiopatogenia da dengue. E é importante a gente olhar isso, porque o que mata a dengue, o que mata o paciente na dengue, apesar dele apresentar sangramento grave, apesar dele apresentar hematêmese, metrorragia, melena, o que mata o paciente é o roubo, o sequestro do líquido intravascular. É isto que vai fazer com que o paciente tenha choque. É isto que vai fazer com que o paciente comece a ter ascite e o primeiro sinal dessa ascite é ter dor abdominal. Isso é que vai fazer com que o paciente comece a ter derrame pleural, derrame pericárdico, edema. Todo esse sequestro de líquido leva o paciente ao choque. Essa é a fisiopatogenia básica da dengue. E aqui a gente vai entender que tudo isso pode levar também à destruição plaquetária. A plaqueta é um marcador interessante na dengue. E as pessoas, a população, costuma se apegar muito a ela. E você que está fazendo esse treinamento, você que vai cuidar das pessoas em Ribeirão Preto, precisa deixar muito claro para os pacientes que plaqueta baixa não é mais importante do que hematócrito alterado. Plaqueta baixa não é mais importante do que a presença de edema, do que a presença de congestão, do que derrames cavitários, do que esse sequestro do plasma para fora. A gente precisa ter isso muito claro para poder conduzir os nossos pacientes que acabam ficando muito ansiosos, às vezes com plaquetopenias de 70, 80 mil, e todo mundo achando que precisa transfundir para melhorar. Lembrar que isso não tem relação e que o hematócrito vai ser um marcador muito mais importante, a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente. Então, a classificação dos pacientes que a gente interna, primeiro de tudo, o que eu faço? Eu preciso ver qual que é o grupo de risco ao qual esse paciente pertence. Eu preciso identificar os pacientes que têm mais chance de morrer de dengue. Quem são eles? As gestantes, as crianças, os idosos e os pacientes com comorbidades, hipertenso, diabético, cardiopatas, DPOC, pacientes com doenças oncológicas, pacientes com comprometimentos graves da saúde mental. Estes pacientes representam um grupo de risco que eu preciso ter um alerta, eu preciso olhar para ele diferente. São eles que morrem, são eles que a gente precisa evitar que compliquem.
E como que a gente sabe quem vai complicar? Como a gente sabe que esse paciente está complicando? Ele dá sinais, que são os sinais de alarme. Um sinal de alarme muito clássico que chama atenção e nos preocupa muito é a presença de dor abdominal com vômitos. Essa dor abdominal, muitas vezes, é a distensão da vesícula, o aumento do fígado, mas principalmente a presença de ascite. Isso causa dor abdominal. Essa presença da ascite causando dor abdominal é um sinal claro, precoce e muito importante de que está havendo extravasamento do líquido, está havendo sequestro do líquido que deveria estar dentro do vaso para fora, para o terceiro espaço. Então é um sinal de alarme que a gente precisa urgentemente promover a homeostase dessa circulação. Eu preciso expandir esse paciente, preciso hidratar esse paciente, preciso colocar líquido na veia dele. Vômitos frequentes, síncope, sangramento de mucosa, sonolência, irritabilidade, principalmente em crianças e idosos, redução da diurese e desconforto respiratório por congestão, por derrame cavitário. O paciente está extravasando para o terceiro espaço, está roubando o líquido que era para estar dentro do vaso. A diurese é um marcador fundamental, porque a gente vai orientar esse paciente a beber muito líquido, a fazer repouso. E a presença da diurese em volume e aspecto é um ponto fundamental para a gente saber que está dando certo essa nossa estratégia. E por final, olhar se esse paciente tem sinais de choque. Os sinais de choque acabam ficando mais fáceis durante o plantão, durante o atendimento. É um paciente que chega extremamente grave, mal perfundido, com palidez, hipotenso, às vezes hipotérmico. Tudo isso configura um sinal muito grave, avançado da doença, que a gente vai precisar colocá-lo numa UTI na sala vermelha. Esses sinais de alarme, eles costumam surgir ali entre o terceiro e o sétimo dia, e eles denunciam exatamente isso que eu falei para vocês, a perda plasmática. A perda plasmática é eminência de choque. Lembrar que a dor abdominal, ela traz um valor preditivo positivo para que aquela dor abdominal seja realmente ascite de 90%. E a presença de ascite representa a iminência de choque em 82% das vezes. Lembrar que a delta tempo da perda plasmática, ou seja, começou a ter essa dor abdominal, é ascite, porque ascite é a iminência de choque. O tempo que isso acontece até o paciente chocar de vez costuma levar 24 a 48 horas. E isso pode acontecer mesmo sem o paciente apresentar plaquetopenia. Pasmem, plaquetopenia pode não estar presente nos casos graves da dengue. Então parem de ficar presos nas plaquetas. Não sejam reféns e escravos das plaquetas. Tem outros marcadores, indicadores mais importantes para a gente seguir desses pacientes. Lembrar que o extravasamento plasmático é a representação: hematócrito alto, albumina baixa, derrames cavitários. E aí esses derrames podem fazer edema, congestão e traz a iminência do choque para esses pacientes. Então, todo caso suspeito de dengue, eu vou pensar nos sinais de alarme, nos sinais de choque. Porque isso eu preciso passar esse paciente na frente. Se ele tem sinais de choque, sala vermelha. Se ele tem sinais de alarme, amarelo. Se ele não tem nada disso, mas a prova do laço veio positivo, ou ele tem fatores de risco para agravamento, grupo B. Se ele não tem nada disso, grupo A, segmento na OBS. Simples. Se fosse uma prova, vocês estariam sendo preparados a tirar 10. E é isso que a gente quer que vocês promovam para os nossos pacientes. É assim que a gente quer que vocês cuidem dos nossos pacientes. São os nossos pacientes. São as pessoas que nós escolhemos cuidar. São as vidas que nós somos responsáveis em salvar, proteger e guardar. Nós estamos aqui somente para isso. O nosso compromisso, quando a gente resolve assumir esse trabalho dentro da assistência à saúde, é com isso. Então eu espero que a gente consiga
promover isso através dessa classificação de risco. Confirmar dengue, classificar o risco, lembrar que eu preciso hidratar o paciente e orientar sinais de alarme. Eu preciso ter isso na ponta da língua. Quando alguém perguntar, doutor, enfermeira, pessoal, quais são os sinais de alarme? O que eu preciso ficar atento a partir de hoje para saber se eu volto, se eu estou melhorando ou se eu estou piorando? Os sinais de alarme precisam estar muito bem claros e orientados para o paciente. E quando esse paciente volta com sinais de alarme, ele precisa ser priorizado no atendimento para a gente ressalvar.